Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor. É uma alegria podermos estar aqui compartilhando da palavra de Deus com cada um de vocês. Eu peço que os irmãos possam abrir então as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 19, como falou o pastor Diocélio, capítulo 19, e vamos refletir apenas no verso 30. Evangelho de João, no capítulo 19, vamos refletir apenas no verso 30. Não é nossa pretensão, meus irmãos, nessa noite, fazermos uma exposição desse texto propriamente, não é dessa perícope que vai do verso 28 até o verso 30. Nós trabalharemos de forma temática, não é? Como é a proposta dessa programação dessa semana. Então, focaremos especificamente nessa expressão dita pelo Senhor Jesus, está consumado. Então, o Evangelho de João, capítulo 19, vamos ler apenas o verso de número 30. Diz assim, então, a palavra do Senhor nessa noite, meus irmãos. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Essa é a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos orar, pedindo a sua direção para as nossas vidas nessa hora. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome. Te agradecemos por tudo que foi realizado já aqui nessa noite. Te agradecemos, ó Deus, pelas orações, pelos louvores que foram entoados a Ti. E agora, ó Deus, nós nos alegramos em ter a Tua palavra aberta diante de nós. Tua palavra, ó Deus, que é preciosa para as nossas vidas, que é mais doce, ó Deus, do que o mel. Nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça de ter deixado a Tua palavra para nos instruir, para nos corrigir e também para nos encorajar e para nos consolar. Muito obrigado, Deus. Pedimos a Deus a Tua ajuda nessa hora, porque reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade. Por isso, rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, compreender a Tua palavra, para que os Teus servos que estão a nos assistir nessa noite possam compreender a Tua palavra. E que o próprio Espírito do Senhor possa aplicar essa palavra ao coração de cada um deles, edificando-os e também glorificando o Teu santo nome. É o que nós Te pedimos, ó Deus, com o perdão dos nossos pecados. E em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus pela leitura da Sua palavra. Posso pecar e posso não pecar. Não posso não pecar. Essa foi, irmãos, a definição dada por um dos pais da igreja chamado Santo Agostinho. A definição essa dada em relação à condição do homem antes da queda e a condição do homem depois da queda. E Agostinho, ele de fato tinha toda a razão, porque depois da queda, o homem agora ele está mergulhado no pecado, ele está afastado de Deus, ele agora é escravo do pecado e, como disse o apóstolo Paulo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode agora voltar-se para o bem por si mesmo, porque ele agora é um pecador por natureza. E, portanto, diante disso, esse homem necessita urgentemente de salvação. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque adiante desse grande problema agora que o homem desfruta, vamos dizer desfruta, ou depois da queda, o Evangelho de João ele traz a solução para tudo isso. Porque o Evangelho, esse Evangelho tem o propósito de mostrar que a salvação que esse homem necessita é possível através da fé no nome e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse propósito de João é revelado exatamente no capítulo 20, verso 31, quando o evangelista diz o seguinte: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida eterna em seu nome. Então, aqui, irmãos, está o propósito, a proposta desse livro. A salvação é pela fé e a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando o homem deposita a fé no Senhor Jesus Cristo, ele então encontra a vida que ele tanto necessita. Esse texto, irmãos, que nós lemos, ele faz parte de um relato e de um fato histórico que aconteceu verdadeiramente, que foi a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já refletimos nessa semana a respeito de 5 palavras que foram proferidas por nosso Senhor
nos últimos momentos da sua vida, enquanto ele cumpria o seu ministério terreno. E hoje, irmãos, nós iremos refletir sobre a sexta palavra, dita pelo Senhor, proferida pelo Senhor, que exatamente está consumado. Dizemos uma palavra, é claro que no grego, irmãos, essa palavra ela é uma palavra só. Quando passa a tradução, ela se transforma em duas. Veja, um verbo e um adjetivo. Está consumado. No entanto, irmãos, nós iremos falar muitas vezes aqui como uma palavra, uma expressão dita pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o tema proposto, irmãos, para a nossa meditação nesse dia é: está consumado, uma palavra de vitória. A pergunta, irmãos, que talvez inquiete o seu coração aí nessa noite, o que inquiete os nossos corações, é por quê? Uma palavra dita num contexto de tanta tristeza, uma palavra dita num contexto de tanto sofrimento, uma palavra dita num contexto de tanta dor, é reconhecida ou tida como uma palavra de vitória. Por quê? Irmãos, é exatamente dando algumas respostas a essa pergunta que acontecerá a nossa reflexão nessa noite, nesse momento. Então a pergunta é: por que esse brado dado pelo Senhor Jesus Cristo aqui na cruz do Calvário é uma palavra de vitória? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa é uma palavra de vitória, porque com essa afirmação, Jesus estava dizendo que toda a obra da redenção foi cumprida. Com esse brado do Senhor na cruz do Calvário, ele estava dizendo que toda a obra da redenção estava cumprida. Para entendermos isso, irmãos, precisamos voltar ao primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 3, porque ali nós encontramos o relato da queda do homem. Ali nós encontramos o relato da maldição que veio a toda a criação em decorrência dessa desobediência do homem. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, em Gênesis, nós encontramos no versículo 15 do capítulo 3, a graça de Deus sendo apresentada, através de uma promessa que nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, e assim desfaria a maldição sobre a vida de todo o seu povo. Em Gênesis, irmãos, capítulo 3 também, que nós encontramos o homem, após o seu pecado, tentando, por meios próprios, resolver o seu próprio problema. Perceba que no capítulo 3, versos 6 e 7, nós encontramos a narrativa dizendo o seguinte: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Então perceba, o homem após pecar, ele descobre, ele percebe que está nu e ele tenta resolver o problema com a própria mão, cozendo folhas de figueiras para cobrir a sua nudez. Mas Deus, irmãos, mostra ainda nesse capítulo que não era com folhas de figueiras que a nudez do homem seria coberta. Veja que no verso 21, Deus vai mostrar qual é a maneira. Aí encontramos a narrativa dizendo o seguinte: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Perceba a diferença. O homem quis se cobrir com folha de figueira com a sua própria mão, mas Deus mostra a maneira como ele deveria ser coberto de fato. O que Moisés estava mostrando com isso, irmãos? Moisés estava mostrando que para que o problema do homem fosse resolvido, era necessário um sacrifício. O homem foi coberto por peles. Um animal teve que ser sacrificado. O seu sangue teve que ser derramado. Sua pele teve que ser arrancada para que a nudez do homem e da mulher fosse coberta. Perceba, irmãos, que tudo isso apontava para o meio pelo qual Deus resolveu salvar o seu povo. Era necessário que houvesse sacrifício. Tudo isso apontava, irmãos, para o plano redentivo de Deus, que seria realizado através do nosso Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito, o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, como disse João, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi exatamente, irmãos, pensando nisso, então, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele bradou aqui na cruz do Calvário, dizendo: está consumado. Foi pensando nessa obra que Deus havia elaborado desde o início, nessa obra que Deus havia planejado. E agora ele conclui essa obra e ele diz: está consumado, com alegria.
Aqui Jesus, irmãos, está fazendo um retrospecto de toda a sua vida e mostrando que a missão que lhe foi dada foi uma missão cumprida. Nesse sentido, irmãos, um teólogo chamado Frederick Bruce, ele afirmou algo muito interessante quando descreveu: esse é o momento em que Jesus entrou completamente em todas as fases da existência humana, desde o nascimento até a morte. E assim foi concluída a obra que o Pai lhe deu para realizar. Mais do que isso, ele entregou o seu Espírito, por meio do qual, consciente e voluntariamente, se ofereceu sem manchas a Deus. Então perceba, irmãos, a obra foi concluída pelo Senhor Jesus Cristo. Ele se ofereceu sem manchas a Deus. E isso, irmãos, então nos leva a uma segunda resposta à nossa reflexão dessa noite. Porque está consumado é uma expressão de vitória. Veja, vimos que em primeiro lugar é porque a obra da redenção foi concluída. Mas em segundo lugar, irmãos, é porque toda essa obra não somente foi concluída, mas ela foi concluída de forma perfeita. O Senhor concluiu essa obra de forma perfeita. Por que dizemos então de forma perfeita, irmãos? Porque o sacrifício de animais, ele foi apenas um paliativo para atenuar a ira de Deus sobre o homem. Mas o sacrifício de Cristo, irmãos, foi um sacrifício extremamente perfeito. Foi um sacrifício extremamente necessário. Nesse sentido, um escritor chamado Paulo Sesquim, em seu livro As Sete Palavras da Cruz, ele disse o seguinte: o sangue de animais não podia salvar nem substituir a carga pecaminosa das pessoas, mas apontava para uma realidade definitiva: o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo, irmãos, foi necessário. O sacrifício de Cristo, ele foi perfeito. Nesse sentido, também um outro teólogo chamado Werner de Burr, ele afirmou algo muito interessante também quando descreveu aqui a salvação foi preparada cabal e integralmente para nós, os perdidos e condenados. Não falta nem mesmo o menor detalhe. Nada pode nem precisa ser acrescentado por nós através da nossa condição. Está consumado. Nesse sentido também, irmãos, o autor aos Hebreus descreveu na sua carta, no capítulo 9, versos 13 em diante, ele disse o seguinte: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da sua carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Perceba, se o sacrifício de animais foi possível através do sacrifício de animais aplacar a ira de Deus, quanto mais o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra de Cristo, irmãos, foi uma obra perfeita e ela foi também uma obra suficiente. Mas em terceiro lugar, irmãos, quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, ele estava afirmando que nenhuma gota do cálice amargo da ira de Deus deixou de ser tomada. Nenhuma gota do cálice amargo da ira de Deus deixou de ser tomada. Jesus bebeu até a última gota do cálice. Quando ele afirmou ali na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo que todas as profecias que foram preditas a seu respeito foram concluídas. Ele está dizendo que ele cumpriu a profecia conhecida de Isaías 53. Isaías 53, no capítulo 4 em diante, nós encontramos o profeta dizendo o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Cristo bradou na cruz do Calvário, está consumado, ele estava dizendo: eu tomei sobre mim as enfermidades, as dores e os pecados do meu povo, dos filhos de meu Pai. Nesse sentido, irmão Lucas, no capítulo 22, descrevendo aquele momento de Cristo, ou o último momento de Cristo ali no Getsêmani,
A partir do verso 39, ele diz o seguinte: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar conhecido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Que cálice era esse, irmãos, que o Senhor Jesus pediu a Deus, orou a Deus, para que se afastasse, para que Deus os afastasse dele? Esse cálice, irmãos, ao qual Jesus se refere, é um símbolo da ira de Deus sobre o pecado do homem. Nós encontramos essa expressão, esse símbolo sendo descrita em várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, irmãos, Ezequiel, no capítulo 23, a partir do verso 31, na NVT, nós vamos encontrar da seguinte forma a descrição: porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã. Eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror do qual ela bebeu. Assim diz o Senhor soberano: você beberá do cálice de terror de sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e zombaria. Embriaguez e angústias se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação. O mesmo copo do qual a sua irmã Samaria bebeu, você beberá desse cálice de terror até a última gota. Era exatamente, irmãos, sobre esse cálice que o Senhor Jesus estava orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era o cálice da ira de Deus. Nesse sentido, irmãos, um escritor, o pastor Renato Vargens, prefaciando o livro O Cálice do Evangelho, de Rodrigo Caeté, ele diz o seguinte: você realmente sabe do que é salvo? Se você acha que foi salvo das garras de Satanás ou dos seus pecados, como comumente é dito por aí, quero dizer que você está intelectualmente enganado quanto à sua salvação. Porque todos os salvos são fundamentalmente salvos da ira de Deus. Jesus, irmãos, ele bebeu o cálice da ira de Deus no nosso lugar. Perceba que o Senhor, ele ora a Deus pedindo para que aquele cálice fosse afastado. Mas Deus, irmãos, não afastou aquele cálice no nosso Senhor. Ele teve que beber até a última gota. Ele bebeu até a última gota daquele cálice. Em quarto lugar, meus irmãos, quando Jesus disse está consumado, ele estava afirmando que todo o valor necessário para o nosso resgate foi pago. Quando Jesus disse está consumado, ele disse que todo o valor necessário para o nosso resgate foi pago. Jesus pagou por tudo, não ficou ali nenhuma pendência. Foi esse o brado que o Senhor proferiu ali no seu último momento na cruz do Calvário. E nesse sentido, irmãos, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 11, na seção 3ª, falando sobre a justificação, diz o seguinte: Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados, e em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Veja, Cristo, irmãos, cumpriu cabalmente as exigências de Deus. Cumpriu detalhe por detalhe, as exigências de Deus. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, ele também descreveu o seguinte: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E nesse mesmo sentido, irmãos, a Confissão de Fé ainda, no seu capítulo 19, no verso 1, falando sobre a lei de Deus, disse o seguinte: Deus deu a Adão uma lei como um pacto de obras,
Por este pacto, Deus o obrigou, bem como a toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, inteira, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição dele cumprir com a lei e o ameaçou com a morte, no caso dele violá-la, e dotou com poder e capacidade de guardá-la. Perceba, Deus ele dá essa lei a Adão, ele quer obediência plena a essa ordem, mas Deus não somente lhe dá essa ordem. Perceba que Deus dá a capacidade e o poder ao homem de cumpri-la. Ele dá essa capacidade a Adão, mas o que acontece? Mesmo sendo capacitado pelo Senhor, Adão, ele não cumpre essa ordem. Ele quebra esse pacto, mesmo sendo capacitado pelo Senhor. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, foi diferente. O segundo Adão foi diferente. Ele venceu. Ele cumpriu cabalmente a lei do Senhor. Enquanto Adão, o primeiro Adão fracassou, o segundo Adão foi vitorioso. Por isso esse brado de Cristo na cruz do Calvário, dizendo está consumado. Ele estava dizendo, eu cumpri toda a lei do Senhor. Adão caiu, Adão não conseguiu, mas eu consegui. Nada ficou pendente. Quando Jesus, irmãos, disse está consumado, bradou está consumado na cruz do Calvário, ele disse que conseguiu completar a obra da reconciliação entre nós e Deus. Nós éramos, irmãos, inimigos de Deus, mas Cristo, por essa obra, Cristo, através desse brado na cruz do Calvário, ele estava dizendo que conseguiu, que completou essa obra da reconciliação entre nós e Deus. Por isso o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele disse, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Cristo. Temos paz com Deus, por meio de Cristo. Meus irmãos, diante dessa reflexão simples a respeito dessa palavra tão importante e tão cheia de significados, nós podemos, irmãos, ponderar algumas coisas para as nossas vidas. Porque, irmãos, é por meio dessa obra consumada de Cristo que, em primeiro lugar, eu e você temos acesso a Deus. Foi porque Cristo, irmãos, completou essa obra na cruz do Calvário que eu e você hoje temos acesso ao trono da graça de Deus. Se não fosse por meio dessa obra, as nossas orações, nós não conseguiríamos ser ouvidos por Deus. Nesse sentido, o autor aos Hebreus, ele deixou bem claro no capítulo 4, a partir do verso 14, dizendo, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Foi por conta dessa obra de Cristo, foi porque Cristo bradou na cruz que está consumado, que hoje nós temos acesso ao trono da graça do nosso Deus. Mas foi também, irmãos, por meio dessa obra consumada de Cristo na cruz do Calvário, que hoje nós podemos ter a segurança da nossa salvação. Se você ainda está inseguro, se você é um crente sincero, verdadeiro e ainda está inseguro quanto à sua salvação, saiba que essa palavra traz segurança para você. Com essa palavra de Cristo na cruz do Calvário, dizendo está consumado, nos traz a segurança da nossa salvação. Com essa palavra, Cristo estava dizendo que nós não precisamos mais ter medo, porque a sua obra não foi uma obra imperfeita, nem foi uma obra insuficiente. A obra de Cristo foi suficiente, ele já pagou. Ele já pagou toda a dívida. Mas é por meio dessa obra consumada de Cristo, irmãos, que nós podemos também hoje chamar a Deus de Pai. É por meio dessa obra que nós podemos clamar a Deus como sendo aquele que é o nosso Pai. Por isso Jesus disse, eu subo ao meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. É muito importante, irmãos, nós entendermos que Deus ele não é Pai de todos.
Deus não é Pai de todos. A doutrina da paternidade de Deus, ela não pode ser entendida de forma universal. Nesse sentido, Charles Spurgeon, ele comentando sobre isso, ele disse: creiam na doutrina da paternidade de Deus quanto ao seu povo, tal como lhes adverti antes. Abominem a doutrina da paternidade universal de Deus, pois é uma mentira e um profundo engano. Porque, irmãos, se negarmos essa doutrina da paternidade restrita de Deus, irmãos, nós negaremos também a doutrina da adoção e a doutrina da regeneração. Porque se Deus já fosse Pai de todos, não haveria necessidade de adoção e também não haveria necessidade de regeneração. Deus é Pai daqueles que creem, Ele se torna Pai daqueles que creem no seu Filho, daqueles que creem no sacrifício do seu Filho amado, Jesus Cristo. Irmãos, está consumado. Está consumado quer dizer que nós não estamos mais presos aos rituais do Antigo Testamento. Tudo aquilo que apontava como sombra, agora a realidade chegou. Cristo chegou e cumpriu cabalmente tudo aquilo. Nós não estamos mais presos aos rituais da antiga aliança. Quando Cristo, irmãos, bradou na cruz: está consumado, Ele estava dizendo que agora o mais terrível pecador, ele pode ter a sua vida perdoada e transformada. Talvez você que esteja a nos assistir, diante de tantos pecados que você tem cometido, você tem achado que não há mais chance para a sua vida, não há mais possibilidade, que tudo está perdido. Mas eu quero dizer, irmãos, que com essa palavra, com esse brado do Senhor, com essa obra de Cristo na cruz do Calvário, agora a sua vida, os seus pecados, eles podem ser perdoados em Cristo. Cristo pode transformar a sua vida. O mais vil pecador pode ser perdoado e pode ter a sua vida transformada. Com essa palavra, irmãos, Cristo está dizendo que já realizou tudo o que é necessário para que o Espírito Santo, ele já realizou tudo aquilo que era necessário para que o Espírito Santo viesse e operasse em nossos corações, convencendo a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. Foi porque Cristo consumou a sua obra na cruz do Calvário que o Espírito Santo, ele foi enviado a nós. E ele veio para nos convencer, para abrir os nossos olhos, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para produzir no nosso coração um amor pela palavra do Senhor e obediência também a essa palavra. Foi através da obra de Cristo, irmãos, que o Espírito Santo, ele veio como o nosso Consolador, para nos ajudar em nossas fraquezas. Como disse o apóstolo Paulo, nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda em nossa fraqueza. Foi porque Cristo consumou a sua obra, que hoje nós temos esse Espírito para nos ajudar. Meus irmãos, mas essa obra consumada de Cristo não terá nenhum valor na sua vida se o seu coração ainda não foi quebrantado e se você não tem a consciência da gravidade do pecado. Essa obra, irmãos, não tem nenhum valor na sua vida se você não tem essa consciência da gravidade do pecado. Foi por conta dos nossos pecados que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Ela não terá benefício nenhum em sua vida, irmão, se você ainda ama o mundo. Quem ama o mundo odeia o Senhor. O mundo, ele é inimigo de Deus, como disse o apóstolo João. Ela não beneficia em nada, irmãos, a vida daqueles que ainda não foram regenerados, que não se tornaram ainda uma nova criatura. Só quem entende essa obra, irmãos, são aqueles que são regenerados de fato pelo poder do Senhor. Por isso, irmãos, você que ainda não foi regenerado, você que não conhece ainda Cristo, a minha sugestão para você é que você peça a Deus que abra os seus olhos, para que Ele possa assim regenerar a sua vida, para que você possa enxergar a maravilhosa graça do Senhor, para que você possa enxergar a tamanha importância dessa obra de Cristo que foi consumada na cruz do Calvário. Eu quero, irmãos, concluir esse momento com as palavras do William Barclay, quando ele, comentando sobre esse texto, descreve coisas importantes.
ele disse o seguinte: quando comparamos os 4 evangelhos, encontramos algo muito esclarecedor. Os outros 3 evangelhos não nos dizem que Jesus afirmou estar consumado, mas sim nos dizem que morreu com um grande grito nos lábios. João, pelo contrário, não fala do grande grito, mas diz que as últimas palavras de Jesus foram: está consumado. A explicação dessa diferença é que o grito profundo e as palavras está consumado são a mesma coisa. Está consumado se expressa com uma só palavra em grego, tetelestai. E Jesus morreu com uma exclamação de triunfo em seus lábios. Não disse está consumado em tom de derrota. Disse-o como alguém que grita de alegria, porque obteve a vitória. Irmãos, quando Cristo bradou ali na cruz do Calvário, aquele brado não foi um brado de derrota, foi um brado de vitória. Ele cumpriu toda a lei do Senhor. Ele cumpriu toda a exigência do Senhor. Ele cumpriu o plano de Deus. Foi através daquele brado, foi através dessa obra que nós encontramos a salvação. Foi através dessa obra, ou é através dessa obra, que ainda o homem perdido tem a possibilidade de salvação. Portanto, irmãos, nós estamos vivendo um momento especial em nossas vidas, que é o momento de Páscoa. Nós estamos vivendo esse momento de Páscoa. É um momento feliz. A Páscoa ela deve ser celebrada, de fato, pelo povo de Deus. Ela deve ser celebrada, irmãos, não a como o mundo a celebra. Devemos celebrar a Páscoa, irmãos, porque ela é a representação da nossa libertação por meio do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo, o nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe.